A ficção científica segue como um dos gêneros mais populares em toda e qualquer forma de arte ou mídia do entretenimento, seja na literatura, nos videogames, na TV e, é claro, no cinema. No caso dessa última, os cinéfilos e entusiastas da sétima arte foram e continuam sendo muito bem servidos com diversos títulos que, graças à amplitude temática que o gênero abarca, bem como ao talento dos realizadores em condensar tantas ideias de maneira eficiente, foram agraciados com verdadeiras obras-primas cinematográficas. De acordo com a história, o artista responsável por nos apresentar o primeiro filme de ficção científica foi o icônico Georges Méliès, que em menos de 20 anos de carreira concebeu mais de 500 produções para o cinema. Infelizmente, a grande maioria delas se perdeu com o tempo, mas uma em especial se tornou eterna por ser o primeiro contato do público com uma aventura sci-fi da ainda recente arte do cinema, Viagem à Lua, de 1902. Trazendo os principais elementos a compor a linguagem do cinema, como narrativa, personagens, design de produção, figurino e mais, o filme é um clássico incontestável, sendo alocado em listas dos filmes mais influentes e importantes, não só da ficção científica, mas de toda a história do cinema. No entanto, por se tratar de uma obra feita no início do século passado, sendo preto e branco e do cinema mudo, Viagem à Lua pode não ser um dos títulos mais recomendáveis para todos os públicos. Por isso, como forma de introduzir novos entusiastas, bem como fãs da velha guarda, vamos passear pelo gênero da ficção científica através de seus títulos mais influentes e acessíveis. Para isso, serão listadas as obras com base em outros gêneros cinematográficos populares, dos quais também dividem foco com a ficção científica, além de menções honrosas com recomendações igualmente relevantes para quem deseja conhecer mais desse universo tão rico e repleto de possibilidades. O filme que redefiniu os anos 90 e o cinema de ação, Matrix, traz uma mistura equilibrada e inédita de ficção científica, distopia, inteligência artificial, filosofia e cenas de ação com tiroteios estilizados e kung fu, que até hoje continua a encantar o público, além de romper as barreiras no ramo dos efeitos visuais. Além de render uma franquia bilionária dentro e fora dos cinemas, Matrix tem como um dos seus maiores trunfos o seu roteiro engajante e que levou toda uma geração a se questionar o que é real. Com menções honrosas de O Exterminador do Futuro 2, O Julgamento Final, e Mad Max, Estrada da Fúria. Se o Star Wars original, de 77, foi a consolidação do cinema blockbuster, o Império Contra-Ataca foi a sua evolução natural, desenvolvendo as relações e personalidades dos personagens centrais, sobretudo o antagonista Darth Vader, aprimorando a parte técnica e expandindo os conceitos daquela galáxia tão distante, em uma das melhores sequências da história do cinema. Além disso, temos aqui um dos maiores plot twists da sétima arte, que, mesmo hoje já sendo amplamente conhecido, surpreendeu a todos em seu lançamento, e ainda deixou o público na expectativa do fechamento da trilogia, com um encerramento corajosamente agridoce. Com menções honrosas para Star Trek II, A Era de Khan, de 1982, e Avatar, de 2009. Baseado nos quadrinhos homônimos da Malibu Comics, MIB Homens de Preto trouxe uma mistura equilibrada e divertida entre a comédia e a ficção científica focada em seres alienígenas, contando ainda com a química da dupla principal, Will Smith e Tommy Lee Jones, efeitos visuais impressionantes e o excelente trabalho de maquiagem e criação das criaturas de Rick Barker. Com menções honrosas para Os Caça-Fantasmas, de 1984, e SOS Tem um Louco Solto no Espaço, de 1987. Sendo um dos filmes de animação mais influentes da história do cinema, Akira é uma adaptação do mangá homônimo de autoria do próprio diretor e roteirista Katsuhiro Otomo, que provou ao mundo que o gênero não era voltado apenas para o público infantil, nos apresentando um futuro distópico e desesperançoso, além de um vilão trágico na figura de Tetsuo. Violento, provocativo e alegórico, Akira não é só um dos melhores representantes da animação japonesa, mas também uma das melhores ficções científicas do cinema. Com menções honrosas para WALL-E, de 2008, e Cowboy Bebop, o filme, de 2001.
Sendo uma das obras mais influentes não só no gênero da ficção científica, Alien continua a aterrorizar multidões graças à sua excelente construção da atmosfera, sua narrativa crescente, personagens memoráveis vividos por um elenco estelar, valores de produção impecáveis e a direção segura de Ridley Scott. O xenomorfo é uma das criaturas mais impressionantes e assustadoras do cinema, e mesmo que sua presença fosse mais explorada na excelente sequência Aliens, O Resgate, foi nesse primeiro filme que a mescla do terror com ficção se encontrou em seu melhor exemplar. Com menções honrosas para O Enigma de Outro Mundo, de 1982, e A Mosca, de 1986. Embora a mescla de ficção científica e faroeste não seja muito comum, ela é extremamente promissora em mentes talentosas e criativas, algo que o diretor Robert Zemeckis, o produtor Steven Spielberg e o compositor Alan Silvestri demonstraram no ótimo fechamento da trilogia de Volta para o Futuro. Dessa vez se passando no Velho Oeste americano, o filme nos brinda com uma excelente ambientação e reconstrução da época, cenas de ação excelentes e um senso de conclusão que não deixa pontas soltas e fecha o ciclo de Marty e Doc Brown. Com menções honrosas para Outland, Comando Titânico, de 1981 e Cowboys e Aliens, de 2011. Quase 40 anos após a desastrosa adaptação de David Lynch, o diretor Denis Villeneuve apresentou uma versão para os cinemas muito mais digna da obra icônica de Frank Herbert, mostrando a clássica jornada do herói em meio a cenários espetaculares, efeitos visuais de ponta, um grande elenco e uma narrativa que foca na contemplação daquele vasto universo, e não na exposição. Apesar de ser a primeira metade de uma história maior, Duna, parte 1, foi a redenção para os cinemas da obra literária. Com menções honrosas para Jurassic Park, O Parque dos Dinossauros, de 1993, e Planeta dos Macacos, de 1968. Embora tenha sido Gravidade o filme responsável por catapultar a carreira do diretor mexicano Alfonso Cuarón no cenário hollywoodiano, nos anos seguintes ele tinha concebido uma de suas obras mais importantes com Filhos da Esperança, um filme que mostra um futuro distópico onde a humanidade se tornou infértil e um ativista decide levar uma mulher que conseguiu engravidar para um local seguro. Mostrando uma realidade desolada, porém verossímil, o filme é provocativo, reflexivo e subestimado, merecendo mais reconhecimento por suas qualidades do que lhe foi concebido em seu lançamento. Com menções honrosas para Metrópolis, de 1927, e Solaris, de 1972. Comumente, o romance costuma ser um elemento secundário em filmes de ficção científica. Mas graças à genialidade e excentricidade da dupla Michael Gondry e Charlie Kaufman, temos em Brilho Eterno um dos romances mais engenhosos do cinema, abordando as dificuldades em um relacionamento amoroso através de um passeio pela mente de um homem enfrentando o peso de um término conturbado. Contando com a ótima química e atuação entre o Jim Carrey e Kate Winslet, o filme nos leva a refletir sobre a importância das memórias e experiências, inclusive as ruins, para moldar o nosso caráter. Com menções honrosas para Questão de Tempo, 2013, e Ela, de 2013. Baseado no curta-metragem La Jetée, de 1992, Os 12 Macacos é um dos grandes suspenses da década de 90 e também um dos melhores trabalhos do diretor Terry Gilliam, abordando questões como preservação ambiental, guerra biológica e terrorismo, em uma trama instigante e premissa sobre o futuro da humanidade, contando com grandes atuações de Bruce Willis, Madeleine Stowe e Brad Pitt, que aqui teve sua primeira indicação ao Oscar. Baseado em um conto renomado do autor Philip K. Dick, Steven Spielberg, em sua primeira parceria com Tom Cruise, faz de Minority Report, A Nova Lei, um dos melhores e mais acessíveis filmes de ficção científica, mesclada com o gênero policial, trazendo um conceito engenhoso sobre uma agência de polícia capaz de impedir os crimes antes que eles ocorram. O filme aborda temas como invasão de privacidade, o conceito de crime, remorsos do passado, questões éticas e morais envolvendo o combate à criminalidade e a corrupção existente nas forças policiais. Com menções honrosas para Robocop, O Policial do Futuro, de 1987, e O Demolidor, de 1993.
Sendo uma mistura de Star Wars, Star Trek, Buck Rogers e outras aventuras espaciais, Guardiões da Galáxia foi uma grata surpresa vinda da Marvel Studios, que arriscou em uma grande produção sobre personagens do grupo B de seu panteão, e que, graças à direção e roteiro de James Gunn, ganhou personalidade própria, com uma trilha sonora marcada por clássicos dos anos 70 e 70, um elenco carismático, efeitos visuais dignos de blockbuster e bom humor. Com menções honrosas para Poder Sem Limites, 2012, e X-Men o filme, de 2000. Comumente, filmes de ficção científica envolvendo alienígenas costumam trazer as criaturas como seres malignos e dispostos a acabar com a humanidade e tomarem a Terra para si. Porém, indo na contramão desse conceito, Steven Spielberg concebeu um de seus filmes mais pessoais, com E.T., o Extraterrestre. Uma bela fábula sobre a amizade impossível e um ser vindo do espaço que emocionou plateias de todos os lugares do mundo. Com menções honrosas para Super 8, de 2011, e O Voo do Navegador, de 1986. Ficção/catástrofe. Os anos 90 certamente foram fundamentais para a evolução dos efeitos visuais, com títulos revolucionários como Jurassic Park, O Exterminador do Futuro e Matrix. Além deles, temos também Independence Day, um dos filmes responsáveis por tornar o diretor Roland Emmerich em um especialista do cinema catástrofe. Além do grande elenco liderado por Will Smith, temos efeitos visuais que continuam impressionantes, mesmo 26 anos desde o seu lançamento, e que seu sucesso avassalador permitiu ao diretor trazer mais representantes do subgênero, como O Dia Depois de Amanhã e 2012. Com menções honrosas para Sunshine, Alerta Solar, de 2007, e O Dia que a Terra Parou, de 1951. Obviamente, o cinema da ficção científica também possui títulos que combinariam outros gêneros cinematográficos para a fórmula, mas com essas obras, todo e qualquer cinéfilo terá um guia para adentrar nesse vasto universo. Dito isso, focando no cinema sci-fi por excelência, dois títulos merecem destaque especial por estarem presentes em praticamente toda e qualquer lista de filmes mais influentes e que foram obras-primas importantíssimas para a consolidação da ficção científica no cinema. 2001, Uma Odisseia no Espaço, de 1968. Discutivelmente a obra mais importante da carreira do renomado diretor Stanley Kubrick. 2001, Uma Odisseia no Espaço é uma experiência sensorial e reflexiva sem igual acerca de temas como evolução, tecnologia, vida extraterrestre, os sentidos da existência humana e, sobretudo, até onde podemos chegar daqui para frente. Com um design de produção impecável, efeitos visuais e práticos que seguem impressionantes até hoje, uma trilha sonora composta por obras-primas da música clássica e um dos melhores vilões da história do cinema, com o robô HAL 9000, temos aqui uma obra atemporal e que desafia nossa percepção e capacidade de raciocínio a todo momento. Um filme muito à frente do seu tempo, o que justifica sua recepção bem aquém do merecido em seu lançamento, mas que hoje é alçado ao patamar dos maiores clássicos da história do cinema. Blade Runner, O Caçador de Androides, 1982. Mais um caso de uma obra muito à frente do seu tempo, Blade Runner foi uma produção atribulada com seu lançamento problemático e sendo alvo de diversas críticas e uma arrecadação nas bilheterias abaixo do esperado, embora suficiente para pagar seus custos de produção. Adaptando a obra de Philip K. Dick, Ridley Scott toma ainda mais riscos do que em seu bem-sucedido trabalho, Alien, retratando uma Los Angeles distópica, suja, corrupta e tomada pelas grandes corporações, em uma trama de suspense protagonizada por um Blade Runner, um policial que caça replicantes, indivíduos humanoides criados por engenharia biológica. O filme nos leva a refletir sobre o futuro da humanidade, o progresso da tecnologia em detrimento da destruição do planeta e sobre quem de fato seria o vilão da história, contando com um design e produção impecável e grande elenco. Com todo o exposto, temos uma pequena, mas significativa amostra de alguma das maiores contribuições que o gênero cinematográfico da ficção científica nos apresentou ao longo de mais de um século. Desde seu início com A Viagem à Lua até a recente adaptação de Duna, o cinema sci-fi é o palco para a imaginação e criatividade humana, que ao explorar temas como tecnologia, vida extraterrestre e viagens no tempo, nos permite especular sobre como será o nosso futuro, ou simplesmente nos entreter com grandes aventuras através do espaço sideral.